A vida moderna nos ensina desde cedo que precisamos nos importar. Importar com a imagem, com o status, com a opinião alheia, com o que os outros vão pensar de cada atitude que tomamos. Somos criados dentro de uma rede invisível de expectativas que parece ditar cada passo. No entanto, quanto mais nos esforçamos para atender essas vozes externas, mais nos afastamos de nós mesmos. A ansiedade cresce, a frustração nos acompanha e a sensação de vazio se torna quase inevitável. É como se estivéssemos sempre correndo em uma maratona sem linha de chegada. Agora imagine o contrário: parar de se importar. Não no sentido de abandonar tudo ou viver de forma irresponsável, mas de se libertar da prisão da opinião dos outros. Imagine viver a sua vida em seu próprio ritmo, com base em seus próprios valores, e não naquilo que esperam de você. Parece libertador, não é? Pois essa ideia tão revolucionária ainda hoje já era defendida por um pensador do século XVI, Michel de Montaigne. Montaigne foi um filósofo francês que se tornou conhecido como o criador do gênero ensaístico. Seus ensaios não eram tratados frios e acadêmicos sobre o mundo, mas reflexões íntimas sobre si mesmo, suas experiências, seus medos, seus prazeres e suas dúvidas. Ele acreditava que a melhor maneira de entender a vida era observando a si próprio com honestidade radical. Nisso, Montaigne se aproximou daquilo que a psicanálise traria séculos depois: o olhar profundo para dentro, a coragem de encarar as contradições e a aceitação da imperfeição como parte essencial da existência. O mais curioso é que Montaigne sempre insistiu que uma vida bem vivida não dependia de grandes feitos ou glórias externas, mas da capacidade de estar em paz consigo mesmo. Ele desconfiava da obsessão da sociedade por reconhecimento, poder e fama. Para ele, o segredo da felicidade estava na simplicidade, na autenticidade e, sobretudo, na liberdade de não se deixar aprisionar pelo olhar do outro. E aqui começamos a conectar sua filosofia à psicanálise. Na medida em que vivemos sob o peso das exigências sociais, vamos criando máscaras, personagens e mecanismos de defesa para sermos aceitos. Mas ao fazer isso, perdemos a espontaneidade, a leveza e o contato real com quem somos. O preço é alto: neuroses, ansiedade, medo constante de não corresponder às expectativas. Parar de se importar no sentido que Montaigne propõe é um processo de libertação. É deixar de se preocupar obsessivamente com o julgamento externo e, finalmente, poder viver de acordo com o que faz sentido para si. Essa filosofia pode transformar sua vida. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Michel de Montaigne nasceu em 1533, em uma família nobre da França. Cresceu cercado por livros e ideias, o que era raro na época. Seu pai tinha a intenção de que ele fosse educado de maneira especial. Montaigne cresceu falando latim antes mesmo de falar francês, mergulhado em filosofia clássica desde cedo. No entanto, apesar dessa formação brilhante, sua vida não foi marcada apenas por erudição e estudos. Ele trabalhou como magistrado, envolveu-se em política, mas acabou se afastando da vida pública para se dedicar à escrita e à reflexão. Retirado em sua biblioteca, Montaigne começou a escrever sobre si mesmo. Mas, ao contrário do que pode parecer, ele não o fazia por vaidade. Ele acreditava que cada ser humano é um microcosmo, um espelho da humanidade inteira. Ao se conhecer profundamente, estaria conhecendo também os outros. E assim nasceu sua obra-prima, Os Ensaios. Neles ele falava sobre morte, amizade, medo, prazer, virtude, vícios e até trivialidades do cotidiano. Sua escrita era franca, íntima e, ao mesmo tempo, profundamente universal. Uma das frases mais conhecidas de Montaigne é: "A maior coisa do mundo é saber ser de si mesmo." Essa ideia resume sua filosofia: viver para si, não para a aprovação dos outros. Mas atenção, isso não significa egoísmo. Pelo contrário, significa que quando somos autênticos, temos mais condições de contribuir de verdade para o mundo, pois não estamos tentando interpretar um papel, mas vivendo de maneira honesta. A psicanálise, criada séculos depois por Freud, também vai por esse caminho.
Freud falava sobre o superego, aquela voz interna que representa a moral social, os julgamentos e as cobranças. O superego é o que nos faz sentir culpa quando não correspondemos às expectativas. Ele é necessário em certa medida, mas quando se torna tirânico, nos aprisiona em uma vida de medo e autopunição. O resultado são pessoas exaustas, ansiosas, sempre tentando alcançar um padrão inalcançável. E é aí que Montaigne surge como um antídoto. Ele propõe rir de si mesmo, aceitar a imperfeição, viver de maneira simples. Ele dizia que a vida é feita para ser desfrutada, não para ser pesada. Que a morte, inevitável, deve ser encarada com naturalidade e que não há sentido em desperdiçar tempo com preocupações inúteis. Quando olhamos isso à luz da psicanálise, entendemos que parar de se importar é, na verdade, um exercício de saúde mental. É aprender a calar um pouco o superego e escutar mais o desejo genuíno. É permitir-se viver sem a obsessão de corresponder a expectativas externas. Mas como aplicar isso na prática? Como no mundo atual, em que redes sociais e comparações constantes alimentam nossa insegurança, é possível viver essa filosofia? O primeiro passo é compreender que parar de se importar não significa se tornar indiferente. Não significa abandonar responsabilidades, relações ou sonhos. Significa escolher com o que vale a pena se importar. Significa direcionar sua energia para aquilo que realmente importa para você, e não para o que os outros querem que importe. Por exemplo, quantas vezes você deixou de fazer algo que queria por medo do que iam pensar? Quantas vezes se sobrecarregou de tarefas apenas para agradar os outros, mesmo se sentindo exausto? Quantas vezes deixou de se expressar por medo de ser criticado? Esses são sinais claros de que você está vivendo mais para fora do que para dentro. Parar de se importar é começar a se perguntar: isso é importante para mim ou apenas para os outros? É alinhar sua vida com sua própria verdade, e isso tem efeitos poderosos. Quando você se liberta da necessidade de aprovação, começa a agir com mais autenticidade. Essa autenticidade atrai as pessoas certas, cria relações mais verdadeiras e abre portas inesperadas. Você se torna mais criativo, mais leve e até mais produtivo, porque não está desperdiçando energia tentando sustentar máscaras. Na psicanálise, disse que o sujeito encontra sua liberdade quando assume o seu desejo. E assumir o desejo exige coragem para se desprender daquilo que não é seu, mas imposto pelos outros. É aqui que Montaigne e Freud se encontram. Ambos nos convidam a olhar para dentro e assumir a vida de maneira mais autêntica. Michel de Montaigne também nos lembra que rir de si mesmo é uma forma de sabedoria. Ele dizia que, ao aceitarmos nossas falhas, medos e contradições, tiramos delas o peso que nos oprime. Em vez de tentar ser perfeitos, devemos assumir nossa humanidade. Esse é um ponto crucial. Vivemos em uma cultura obcecada pela imagem perfeita, pelo desempenho impecável, pelo sucesso constante. Mas essa busca pela perfeição é justamente o que nos adoece. Montaigne já alertava para isso séculos atrás. A vida é imperfeita por natureza. Não aceitar isso é lutar contra o fluxo natural da existência. A psicanálise, por sua vez, mostra que os sintomas muitas vezes surgem dessa recusa em aceitar a imperfeição. Pessoas que sofrem de ansiedade, depressão ou transtornos obsessivos geralmente carregam uma exigência interna de serem perfeitas, de nunca falharem, de sempre corresponderem às expectativas. Ao parar de se importar tanto, esses sintomas podem se suavizar, porque o sujeito encontra espaço para simplesmente ser. Outro aspecto fundamental da filosofia de Montaigne é a aceitação da morte. Ele acreditava que pensar sobre a morte não era mórbido, mas libertador. Quando aceitamos que a vida é finita, deixamos de desperdiçá-la com preocupações inúteis. Passamos a valorizar mais o presente, as pequenas alegrias, o simples fato de existir. Na psicanálise, a consciência da morte também é um fator central. Freud dizia que a pulsão de morte habita cada um de nós e que a forma como lidamos com ela influencia nossas escolhas.
Ao negar a morte, criamos neuroses. Ao aceitá-la, podemos viver com mais plenitude. Montaigne, com sua leveza, dizia que meditar sobre a morte era aprender a viver. Porque quem aceita a morte, aceita também a vida em toda a sua fragilidade. E como aplicar tudo isso hoje? Podemos começar de maneira simples, como Montaigne fazia, escrevendo. Ele escrevia para se conhecer, para se libertar de seus medos, para organizar suas ideias. Você pode fazer o mesmo, manter um diário, escrever sobre seus sentimentos, refletir sobre suas experiências. A escrita é uma forma de psicanálise caseira, um diálogo consigo mesmo. Outro exercício é observar suas próprias escolhas. Quantas delas são feitas por você e quantas são feitas para agradar os outros? Tente, por uma semana, tomar decisões sem pensar no julgamento alheio. Você vai perceber o quanto isso é libertador. Também é importante cultivar o humor, rir de si mesmo, das próprias falhas, dos próprios exageros. O humor é uma arma poderosa contra a tirania do superego. E, por fim, pratique o desapego. Pergunte-se sempre: isso é realmente importante? Vale a pena gastar energia com isso? Muitas vezes a resposta será não. E nesse não, você encontrará liberdade. Montaigne nos ensina que parar de se importar é, na verdade, começar a se importar com o que realmente conta: a sua própria vida, seu próprio bem-estar, sua própria autenticidade. A psicanálise reforça essa lição ao mostrar que viver para agradar os outros nos adoece, enquanto viver de acordo com o desejo genuíno nos liberta. Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo, porque você deixa de lutar batalhas que não são suas. Você deixa de carregar pesos que não precisa carregar. Você passa a viver de maneira mais leve, mais criativa, mais verdadeira. E essa é talvez a maior lição que Montaigne pode nos dar. A vida é curta demais para ser vivida segundo o olhar dos outros. Ela só faz sentido quando é vivida de dentro para fora, e não de fora para dentro. Esse é o convite. Pare de se importar tanto. Ria de si mesmo. Aceite sua imperfeição. Viva de acordo com seu desejo. Porque quando você parar de se importar, tudo começa a dar certo. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje.